Graça e paz, igreja, mais uma EBD em casa, e dessa vez nós vamos fazer um breve estudo das 3 lições da primeira carta de João. Lembrando que lá no templo, essa hora, 9 da manhã, já tem uma turma estudando o Atos dos Apóstolos, mas é aquele pessoal que está limitado ao número de pessoas dentro da sala e se enquadra dentro do perfil do decreto que libera a atividade presencial. Certo? Enquanto isso, nós estamos aqui com a nossa EBD em casa, para você que não pôde se enquadrar nos critérios, está aqui estudando com a gente. E, repito, a primeira carta de João. Então, assim, no primeiro momento, a gente sempre trabalha assim, a questão da contextualização. Então, veja bem, ela é escrita por João quando João está em Éfeso. Né? E não existe nenhuma dúvida assim, em relação à autoria, até mesmo porque o começo da carta dessa primeira carta de João, ela tem muita semelhança com o Evangelho do próprio João, nos primeiros versículos, no que se refere à eternidade e à encarnação de Jesus. Então, essa semelhança teológica que existe nos textos, João sempre trabalhou uma teologia de Jesus, é o Evangelho lá que vai trabalhar a teologia de Jesus. Então, essa semelhança da primeira carta, do iníciozinho, com o Evangelho, tira todas as dúvidas em relação à autoria, exatamente pela semelhança do início. Então, ele começa já falando da encarnação e eternidade do próprio Jesus. E aí, o que acontece com o João? Qual o objetivo dessa carta? Ele escreve para quem? Todos os cristãos. Toda pessoa que se considera, toda pessoa que se enquadra, toda pessoa que se diz cristã, ele é para ele essa carta. Exatamente porque ele já vai fazer alguns apelos, e aí nós vamos trabalhar isso no decorrer do vídeo, alguns apelos de trabalhos, de atividades, principalmente condutas que o verdadeiro cristão deve ter. Por quê? Porque ele motivava o amor a Jesus e, ao mesmo tempo, a rejeição, a negação de Cristo. Então, existia a negação, a rejeição em relação a Jesus, exatamente por causa da perseguição. Então, veja, há uma tendência natural de você simplesmente voltar as costas quando você tem aquela inclinação à autodefesa e à autoproteção. Veja o exemplo de Pedro. O que aconteceu com Pedro? Ele negou 3 vezes. Mas por quê? Ele estava sendo acusado. Hoje, existe uma perseguição ferrenha contra os cristãos no mundo inteiro. E você pode acompanhar isso na televisão, nos jornais, quer dizer, na internet, né? Porque na grande mídia não se fala tanto. Mas nos sites assim mais especializados nisso, você pode encontrar, por exemplo, sites cristãos, sites que trabalham com essa questão da perseguição, e aí você vai necessariamente perceber que existe uma perseguição ferrenha. E aí a carta de João, aquela carta de João, essa primeira carta de João, ela é como uma luva na vida dessa gente que hoje também sofre perseguição. E da mesma forma que João motiva o amor a Jesus, ele também trabalha a questão da rejeição. Como você vai amar? Como você vai estar junto com Jesus e ao mesmo tempo rejeitar e evitar, né, a rejeição e evitar a negação de Cristo. Então a carta ela tem esse condão de dar uma orientação para aquelas pessoas que, se por um acaso passarem por uma situação de negação ou de rejeição, elas comecem a buscar o exemplo, a frase de Paulo, quando ele diz assim, que morrer para Cristo é lucro. Né? Então, Pedro ele vai reforçar mais ou menos essa ideia de que toda perseguição, se for por Jesus, se for em nome de Jesus, dê graças ao Senhor. Certeza de que você está fazendo a coisa correta. A primeira lição que a gente vai trabalhar é exatamente aquilo que a gente pode chamar de andando na luz. Então, veja, e do capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2, versículo 29, João vai falar dessas questões de andar na luz. Vai haver sempre aquela separação entre luz
e trevas. Ele vai sempre trabalhar essas questões. Ou seja, trevas é quando você está em pecado e luz quando você está andando com Jesus. Quando você está andando segundo os mandamentos do Senhor. Quando você está andando segundo a vontade de Deus. Se você pegar, por exemplo, no versículo 5 e começar a fazer a leitura até o 2:29, você vai perceber que ele vai sempre trabalhar então essas duas formas, andando na luz e vivendo em comunhão. Se você fizer a leitura, vamos fazer uma leitura rápida para vocês entenderem mais ou menos do que eu estou falando. Pode dar o pause aí para procurar, e eu já estou com a minha aqui aberta, a minha leitura aberta. Então veja, o que ele diz no comecinho, então, a partir do 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos, transmitimos a vocês. Olha só, veja bem, Deus é luz, nele não há treva alguma. Então ali ele começa, ele vai desenvolver isso, mas ele começa já criando um resumo. Deus é luz e nele não existe trevas. Ou seja, você como pessoa cristã, você vai fazer a sua opção. Você fez a sua opção por Cristo, você está indo na direção do Senhor, que é luz. E aí ele vai exemplificando algumas questões. Vamos continuar a leitura. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, quando fala em praticar a verdade, a gente fala assim, a sinceridade, a honestidade, mas ao mesmo tempo, quando fala em verdade, podemos falar que é o próprio Jesus, né? Não praticamos os ensinamentos de Jesus. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, porque veja, Deus é a luz, já afirma no começo. Então, se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que interessante. Veja a opção pelas trevas e a opção pela luz é já trabalhada nesse começo. Por isso ele diz: se você diz que tem comunhão, mas anda nas trevas, ou seja, anda pecando, tem algo errado. Não estamos praticando a verdade, estamos mentindo. Lá no 8, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Veja como ele trabalha essas questões dessa oscilação. Ele vai criando situações. Ou seja, você diz que está em comunhão, mas andando no pecado você mente. Mas se você confessa seus pecados, ele é fiel. Veja essa dinâmica que João vai trabalhando de sempre buscar reconciliação com o Senhor. Esse é o objetivo desse comecinho de carta. Já dizer, você está entre trevas e luz. Você escolheu a luz, então seja fiel à luz. Se você não for fiel à luz, você é mentiroso. Você apenas dizer, você está mentindo para você mesmo. Lá no capítulo 2, no versículo 1, já diz assim, na segunda parte: se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aqui ele já começa a dizer assim, não estão sozinhos. Existe um intercessor junto ao Pai. Não precisa temer. E aí o que ele coloca assim? O homem, na verdade, o que ele quer dizer com isso? Que o homem está suscetível ao erro, ao pecado. Então ele deve se arrepender de coração, confessando seus pecados, tomando posse do perdão concedido através do sangue derramado na cruz. E aí todo aquele período do capítulo 2 todinho, do 1 ao 29, ele vai então exortar os cristãos para não pecarem. E ele vai começar a relacionar algumas orientações acerca do pecado, ou seja, do andar nas trevas. E aí vamos destacar, mas a partir do seguinte princípio: você tem que conhecer o Senhor.
Mas você só conhece o Senhor através do cumprimento de seus mandamentos. Não adianta você dizer que conhece Jesus, que conhece o Senhor, mas não segue os seus mandamentos. Aliás, Jesus disse assim: amar a Deus e amar o próximo. Então, vamos resumir na questão do amor. Mas é o amor incondicional, o amor verdadeiro, o amor fiel ao Senhor. E aí, o que as pessoas fazem? Elas até distorcem essa questão do conceito de amor para justificar e se respaldar nos seus erros. Mas aí elas estão mentindo também, né? O que eu coloco para vocês é que se a gente está conhecendo o Senhor e não cumpre os seus mandamentos, estamos nas trevas. A dinâmica que João vai trabalhando é exatamente essa. Ele vai te situando entre trevas e luz. Vai te dizer exatamente assim. Você pensa que está na luz, mas está errando, está nas trevas. Você está pecando, você está se afastando da luz. Esse é o trabalho que João faz nesse primeiro momento da carta. Então veja, ele vai trabalhando assim, quando ele fala da questão das trevas, ele vai falando assim, que não se pode conhecer o Senhor sem obediência aos seus mandamentos. Não adianta você dizer, eu conheço, se você não cumpre os mandamentos. Lá no versículo 4 você vai ver alguma coisa assim. No versículo 9 ele já começa assim, veja, se no 4 ele fala da relação com Deus, no 9 ele vai falar na relação com o irmão. No versículo 9 do capítulo 2, então ele já vai dizer assim na questão do se você conhece o Senhor, se você anda na luz, odiando seu irmão, na verdade você está andando nas trevas, você não está andando na luz. No 15, mais um pouquinho adiante, você vai ver que não se pode amar as coisas do mundo. Então você tem que fazer uma opção, ou eu sirvo ao Senhor, ou eu sirvo as coisas do mundo. Até esse 15, vamos dar uma olhadinha nesse 15, quando ele diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o amor do homem, ele tem que estar totalmente focado no Senhor. E aí as pessoas, vamos fazer um desdobramento disso. As pessoas amam as coisas do mundo, então elas têm pequenos ídolos, pequenas idolatrias. O Senhor quer a atenção tua para Ele, que você confie nele para todas as coisas. Mas o que acontece? Você ama as coisas do mundo, você dá valor ao seu carro, dá valor à sua casa. Não que não deva ser dado o devido valor, mas fica ostentando, fica deixando de viver com a família, de promover atividades familiares, que você quer comprar um carro de última geração. Não precisa. Se o carro que você tem te leva em qualquer lugar, onde o outro carro leva também. Então, quando você começa a idolatrar as coisas do mundo, é isso que ele quer dizer com não amem as coisas do mundo. Não, não foquem, não oriente o seu amor para as coisas que não te acrescentarão nada. E o verdadeiro amor deve ser orientado para o Senhor. Por isso essa questão do não se pode amar as coisas do mundo, porque o amor é algo que pede uma entrega total. Você não vai querer entregar totalmente e cair de cabeça em cima de bens materiais, em cima das propostas que o mundo está te oferecendo, né? Então, esse é o objetivo nesse versículo 15, quando ele fala não se pode amar as coisas do mundo. Mas aí o que ele faz? Ele, da mesma forma, o contraponto em relação ao andar na luz, em relação, perdão, ao andar nas trevas, está exatamente nos versículos que ele coloca, por exemplo, já a partir do primeiro. A partir do primeiro desse capítulo 2, ele já vai trabalhar a questão de que existe apenas um intercessor junto ao Pai. Aquilo que nós acabamos de ler um pouquinho anteriormente. Nós temos apenas um intercessor, existe um intercessor junto ao Pai, que é o próprio Jesus. Então, quando você busca o Pai, busca Deus, que é luz, caminha nesse caminho que é o próprio Jesus, que nós já tínhamos visto um caminho novo e vivo na outra lição, você automaticamente está reconhecendo que existe apenas a intercessão do Senhor, que é o próprio Jesus,
derramou sangue e se colocou como aquele que entregou a sua vida por nós. E aí você tem que entender que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E Ele já disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, João ele reforça essa questão de que existe o intercessor, o único junto ao Pai. E aí, a obediência dos mandamentos implica, então, no conhecimento de Jesus. Você conhece o Senhor quando você cumpre os mandamentos. Outra situação interessante para que você viva na luz é exatamente assim, viver como Jesus viveu. Está lá no versículo 6 desse capítulo 2. E, de novo, se a gente coloca que você anda nas trevas, se você diz que está na luz e odeia seu irmão, o contraponto disso é o que está no versículo 10, que fala exatamente de amar o irmão. Muito interessante as lições que a gente pode tirar desse primeiro momento, dessa primeira lição que há. Então, como eu gosto de falar assim, é uma lição que se desdobra em muitas lições, certo? Na segunda lição, nós vamos trabalhar a questão do andando no amor. Então, se primeiro João orienta a andar na luz, na segunda lição, João orienta a andar no amor. Isso você vai conseguir acompanhar na leitura do capítulo 3, do versículo 1 até o capítulo 4, o versículo 21. O tema desse trecho é verdadeiramente o amor. Tem escapatória, é o amor. Principalmente o amor de Deus para com os homens, que então somos chamados filhos de Deus. Então, assim, o amor é o que difere os cristãos das demais pessoas. Isso é, não se deve servir para se colocar em uma condição superior aos demais. Afinal, não é por merecimento a salvação, mas pela fé. Então, o amor faz o homem conhecer a Deus. Este, no caso, é o próprio amor. Conforme se pode até observar no discernimento do apóstolo, quando ele fala assim que quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. Está lá já no capítulo 4, no versículo 8. Mas ali nós já vamos iniciar a leitura do capítulo 3, fazendo da seguinte forma, lendo a partir do 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não ouviu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. No 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. E aí, vamos avançar um pouquinho a mais, quando ele diz assim, no 13: Meus irmãos, não se admire se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Tem a questão do amor. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. Você sabe que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Sim, saberemos que somos da verdade. Tranquilizaremos nosso coração diante dele. Então, veja, eu acho que é interessante assim, a gente pegar esse núcleo aqui. Ó.
Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Aqui está a essência do amor. A verdade está no amor, caminhando com amor, andando no amor. O amor verdadeiro, o amor de Deus. Que nós somos chamados a sermos testemunhas. Exatamente porque acreditamos e cremos que não existe amor maior do que o que Cristo fez pela gente. E Jesus se entregando na cruz. Não existe um amor maior do que esse. E o que nós vamos fazer para recompensar ou para fazer valer esse sacrifício? Amando verdadeiramente, de coração e não de palavra. Porque de teoria o mundo está cheio, mas de ações, aí vem as ações que Tiago fala, que nós já estudamos um tempo atrás. As ações são assim, manifestações da sua fé. A sua fé se desdobra nas ações. Ou seja, você agindo, vivendo, amando, está demonstrando verdadeiramente o tamanho da sua fé. Então, João ele reforça essa questão do amor, andar no amor. Então, a segunda lição ela parte para esse princípio de andar no amor. E aí eu puxo aquele versículo para dizer não apenas de palavra ou de boca, mas de verdade. Uma terceira lição, então, que a gente pode tirar da primeira carta de João, ela já é lá do finalzinho, lá do capítulo 5, versículo 1 ao 21. O que significa, então, essa terceira lição que a gente está falando que se refere à segurança da salvação? Significa que a segurança da salvação ela está fundamentada em alguns aspectos. Ou seja, crer que Jesus é o Messias de Deus. Outra lição, outro aspecto, né, seria obedecer os mandamentos de Deus. Outro aspecto, viver pela fé para vencer o mundo. Mais um aspecto, ter no coração o testemunho do Espírito Santo e entender que a vida eterna é a vida de Cristo. Então, nesses aspectos que são trabalhados pelo apóstolo João nessa primeira carta, a partir do versículo 1 do capítulo 5, a gente pode então fazer uma leitura para entender, para enxergar esses aspectos relacionados a essa segurança da salvação que a gente fala. Versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. Então, entra essa questão do crer que Jesus é o Messias de Deus. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Outro aspecto, obedecendo os mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Veja, mais uma vez ele reforça. O amor a Deus consiste em obedecer os seus mandamentos. Básico. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, viver pela fé para vencer o mundo. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, viver pela fé para vencer o mundo, ele vem. Isso cabe um detalhamento aqui. A gente falou lá, João tinha escrito, que nós não devemos amar o mundo, as coisas do mundo, que nós devemos amar a Deus. Então, como é que a gente consegue então fazer esse movimento de não se vincular às coisas do mundo? Como vencer essas coisas do mundo? E aí, João, no versículo 5, ele diz: quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Não é a fé que vai te ajudar a vencer as coisas do mundo. É a fé que vai te ajudar a não se dobrar e não se inclinar às coisas do mundo, aos desejos da alma, e sim aos desejos da vontade do Senhor. Certo? E
No 6º ele diz assim: este, no caso o Filho de Deus, né? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então ali a gente falou desse aspecto de ter no coração o testemunho do Espírito, né? E nós entendemos que quem crê, 10, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso. Quem não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida eterna está em seu Filho. Então veja, como é interessante esse movimento, né? Você começa a trabalhar essa questão da segurança da salvação, observando exatamente esses aspectos, né? Na crença de que Jesus é o Messias de Deus, observando e obedecendo os mandamentos de Deus, vivendo pela fé para vencer o mundo, né? Tendo no coração o testemunho do Espírito Santo e entender que a vida eterna que nós temos é o próprio Filho de Deus. Né? As lições, esse ponto, a terceira lição, vamos dizer assim, é mais simplificada para a gente tirar assim, uma liçãozinha da, do capítulo 5, mas é totalmente profundo, porque aqui ele já dá a dica. Como que a gente deve buscar a nossa vida de santidade para chegar até a salvação de fato? Né? Somos salvos pela graça, nós entendemos, mas nós continuamos o caminho de santidade, porque a salvação ela não é só o ato de crer, é crer e fazer valer essa crença, é ter fé e fazer valer essa fé. E reportamos a Tiago, sem obra é morta. Então a nossa fé ela precisa se dar continuidade, caminhando, vivendo, né, estendendo a mão. As nossas ações fazem a diferença na vida do outro. E o outro precisa enxergar que Jesus habita em você, para que você consiga orientá-lo a fazer o mesmo caminho. E por fim, para encerrar, a mensagem que eu achei bem interessante dessa carta de João, quando diz assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe o castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Só esse versículo caberia uma aula de 1 hora e meia. E eu vou encerrar por aqui, para não ficar muito longo o vídeo. Forte abraço e fique com Deus.